Senhoras e senhores, nossa proposta de hoje era bastante interessante. Faremos uma comunicação entre dois ESP32. Minha primeira shield aqui, que eu chamei de shield pub, já tem um ESP32, que receberá um sinal de um sensor digital. Ou seja, ele mandará um ativado ou um desativado. Esse meu sinal, ativado e desativado, deverá chegar no meu broker local. Será recebido por um nó que eu chamei de publicador e retransmitido para um nó que eu chamei de recebedor. Esse meu nó recebedor publicará em uma nova shield, que eu chamei de shield sub. Quando essa minha shield sub receber o payload ativado, ela deverá acionar uma carga. Quando ela receber o payload desativado, ela deverá desacionar essa carga. Ao final, nosso projeto ficará dessa forma. Essa minha shield, que eu chamei de shield pub, ela será responsável por publicar um dado. Essa minha outra shield será responsável por receber esse dado, ou assinar esse dado. Então, quando eu pressionar aqui o meu botão, ela deverá, essa publicará um dado e essa shield assinará esse dado. Uma proposta bastante interessante para o mundo da internet das coisas. Então, vamos ao código. Bom pessoal, já estou aqui com a minha IDE aberta, tá? Eu vou criar aqui o código para o meu dispositivo publicador de dados. Então venho aqui, ó, eu vou precisar do meu pub subclient, então vou já pegar o meu modelo, exemplos, lembrando que não é nativo, você precisará instalar se esse for o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal. Vou pegar aqui, ó, MQTT ESP8266. Ele já vai abrir aqui o modelo. Caso você não tenha essa biblioteca, vem aqui, ó, na última versão digita lá, pub subclient, que ela já vai aparecer. Você precisa ter ela instalada, tá? Pub subclient, sem o E. É a que eu uso, essa daqui, ó, ela já está instalada. Então não aparece o botão para eu instalar. No seu caso, vai aparecer. Vou pegar lá o modelo. Eu vou dar um Ctrl A, dar um Ctrl C. Vou fechar tudo já e vou colar ela por inteiro aqui no meu novo sketch. Eu vou apagar aqui os comentários. Primeira coisa que eu precisar fazer é incluir aqui a minha biblioteca Wi-Fi. Eu não uso o 8266, eu uso o ESP32. Então aqui tem que ser o Wi-Fi.h. Aqui já estou incluindo a biblioteca pub subclient. Aqui é o local onde eu vou ter as credenciais da rede. O SSID é o nome da rede. E o password é a senha da rede. O broker, eu vou usar como intermediário aqui um PC local, tá? Vai ser um servidor local. Então, para isso eu vou precisar ver o IP no meu computador aqui. Então, abre o prompt de comando, ipconfig. O meu roteador, ele está me dando esse IP aqui. E é ele que eu vou ter que usar. Vou lá no meu Arduino. Vou dar o Ctrl V aqui. Aqui eu preciso passar dados do Wi-Fi client para o pub subclient. Só vou alterar o nome. Esse vai ser o meu elemento publicador. Então eu vou chamar ele de shield. Seria um sensor no caso, tá? Pub. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Ctrl C. Ctrl V. Essa parte aqui eu vou apagar toda. O meu setup Wi-Fi, vou dar uma enxugada nele aqui, ó. Mas não farei grandes alterações. Em outras aulas já fizemos isso várias vezes.
que esse comando faz para os que estão aqui a primeira vez? Ele vai printar na tela que ele está se conectando ao SSID. Cuidado, um erro bastante comum é o aluno, né, o iniciante, aí, colocar o SSID aqui. Isso não é necessário. Ele vai ler o SSID que você colocou aqui em cima. Ele vai ler aqui, ó, o nome da sua rede, tá? Então você não precisa fazer isso. Vou apagar aqueles pontinhos ali. Mesma coisa vai acontecer aqui com o inicializador do Wi-Fi, ó. Então aqui é o SSID e o password. Então ele já vai ler o password que você colocou lá em cima. Uma vez definido lá, você não precisa alterar aqui embaixo. E aqui, enquanto meu Wi-Fi não estiver conectado, né? Aqui esse sinal é diferente. Então, enquanto meu Wi-Fi status for diferente de conectado, ele ficará colocando esse pontinho na tela aqui a cada meio segundo. Essa parte que eu vou tirar. Depois que ele se conectar, ele vai printar na tela que o Wi-Fi está conectado. Eu vou tirar esse LN daqui, ó, porque senão ele pula para a linha de baixo. Eu quero que ele exiba o meu IP, o IP do meu ESP32, logo na frente aqui do IP address. Meu callback, eu não vou usar ele nesse primeiro momento, no meu elemento publicador, tá? Mas eu vou deixar ele pronto aqui para eu usar depois lá no meu assinante. Eu vou apagar essas 3 primeiras linhas. Eu trabalho de uma forma um pouquinho diferente aqui. Então aqui eu vou criar uma variável local que eu vou chamar de conc payload. Essa minha variável ela será do tipo string e ela receberá dados. A função do callback que é ficar recebendo esses dados. Porém, essa variável ela vai concatenar esses dados, ou seja, ela vai juntar tudo em um pacote para me entregar um resultado. Então esse é o conc payload e ele será do tipo string. O for aqui eu não vou alterar. E os dados, o payload, a carga que chegará, eu vou jogar para dentro aqui do meu conc payload. Para que eu concatene esses dados, eu vou colocar aqui um sinal de mais igual. Qualquer dúvida que você tenha a respeito desses sinais, você deverá ir lá no Chrome e procurar lá no Arduino referência, tá? Aqui você vai encontrar tudo que você precisa a respeito aí dos comandos aí que o Arduino precisa. Uma vez que eu recebi esses dados, eu vou precisar fazer uma associação aqui com outras 2 variáveis que eu vou criar. Mas antes, deixa eu apagar essas linhas aqui. Eu vou criar uma variável aqui chamada de myPayload. E eu vou dizer que essa minha variável ela é igual ao conc payload. Que é o payload que ficou concatenado lá. Eu vou usar isso aqui depois, lá para eu receber os meus dados. Eu só vou colocar o ponto e vírgula. E a mesma coisa tem que acontecer também com o tópico. Então vou dizer que o myTopic, eu que estou criando, né? Ele é igual ao topic. Uma vez que você colocou essas 2 variáveis aqui, ó, e eu vou usá-las de forma global, vou precisar defini-las lá em cima. Então vou lá no meu escopo de novo. Não importa aqui a posição, tá? E vamos colocar elas aqui então. Elas serão do tipo string. Uma delas chama my_payload. E a outra chama, também é do tipo string. E ela chama myTopic. Eu vou colocar o comentário aqui, né? Essas 2 variáveis, elas são para que o meu elemento assinante aí receba os dados, tá?
Muito bom. Vou voltar lá. Reconnect. O Reconnect é a minha conexão com o MQTT, tá? É o meu Pub Sub Client. Esse cara aqui, ele está fazendo uma pergunta, ó. Enquanto meu cliente não estiver conectado, ele ficará colocando na tela que está tentando a conexão. Essas linhas aqui eu vou tirar, mas esta aqui eu preciso mantê-la, porém tem que fazer o que? Uma alteração. O meu cliente é o nome que eu defini lá em cima, é esse daqui, ó. É o meu Show Shield Pub. Então ele que vai, que eu tenho que colocar aqui, ó, no lugar do meu cliente ID, que eu simplesmente vou dar um Ctrl V. Cuidado, da mesma forma que você colocou lá, você tem que colocar aqui e entre aspas duplo aqui, tá? Então quando ele se conectar, ele vai printar na tela conectado. Uma coisa é a conexão com Wi-Fi, outra coisa é a conexão com o MQTT, tá? Wi-Fi é essa função aqui. Setup Wi-Fi. Para conexão com o MQTT, o nome dela é Reconnect. O meu Publish aqui, eu vou apagar ele daqui. Eu crio uma função somente para publicar esses dados depois. Porém, eu já vou deixar aqui um assinante, tá? Eu não vou usar ele nesse primeiro momento, mas eu já vou criá-lo aqui. Depois eu só tenho que lembrar de tirar esse comentário. Vamos colocar um nome para ele. Vamos chamar ele de recebedor. Depois pode alterar se for o caso. Deixa ele ali na manga para eu usar depois. Aqui ele vai exibir um status de falha, tá? E caso ele não se conecte, ele tentará novamente em 5 segundos. A única coisa que você tem que ficar atento aqui, ó, é com esse nome aqui, ó. Esse nome é igual ao que você deu lá em cima. Você pode dar o nome que quiser, obviamente cuidado aí com caracteres especiais, nomes duplos. Meu setup aqui, eu vou fazer umas pequenas alterações. Eu vou colocar o meu pino 2, que é o LED aqui, para indicar que ele está conectado. Vou dizer que ele é uma saída. Aqui é para eu inicializar o meu, a minha porta serial, para eu ter aqui essa leitura, né, dessas informações. Aqui eu vou inicializar o meu setup Wi-Fi para que ele se conecte lá com o Wi-Fi. E aqui ele está chamando toda a função setup Wi-Fi para dentro do setup. Aqui eu vou setar aí, eu vou chamar o meu cliente servidor, né, que é o meu MQTT, que é o meu próprio PC aqui. Esse MQTT server é o nome que você, o número, na verdade, do IP que você atribuiu aqui em cima, ou um broker aí também que você pode estar usando, um Mosquito, um HiveMac, coisa do tipo. Ou até mesmo uma nuvem aí, se você tiver. E o cliente callback, eu também vou deixar ele aqui, tá? Nesse primeiro elemento publicador eu não vou usar, mas eu vou deixar ele aqui para eu aproveitar o código depois. Aqui eu vou aproveitar e já vou fazer uma... eu vou criar uma função para que ele mostre que eu estou conectado, tá? Então eu vou chamar de void conexão. Já fizemos isso várias vezes, tá? Aqui eu vou colocar um comando C. Então se o meu Wi-Fi estiver conectado, ele vai acender o LEDzinho que eu defini aqui, ó, que é um LEDzinho do ESP32 já nativo dele. Aqui eu vou aproveitar um parâmetro aí da biblioteca Wi-Fi, uma função, na verdade, da biblioteca Wi-Fi. Então se eu vir aqui, ó, vou pegar esse comando aqui, ó, olha só, estou dentro aqui do setup Wi-Fi. Eu vou pegar isso aqui, ó. Aqui ele diz o seguinte: enquanto meu Wi-Fi status não estiver conectado, vou dar um Ctrl C, vou mandar tudo isso aí lá para minha nova função.
Aqui, ó. Só que aqui eu vou colocar igual, igual. Então ele vai comparar se o status é igual ao conectado. E se for, ele vai simplesmente acender o meu LED aí que eu defini ele aqui em cima como saída. Digital write, meu pino 2 e ele será high. Se não, esse meu mesmo pino 2 deverá ficar apagado, ou caso ele desconecte, ele também vai apagar. Então aqui, ó, low. Muito bom. Ó, uma coisa que é muito comum é esquecer. Então vou dar o Ctrl C aqui e vou colocar já esse cara aqui dentro do meu loop para que eu não esqueça. Dentro do loop eu vou precisar do reconnect, que vai chamar a minha biblioteca MQTT, perdão, minha função MQTT. Vou deixar aqui também o meu cliente loop e aqui sim, para baixo eu vou apagar tudo. E aqui sim eu vou colocar dar o Ctrl V aqui, ó, para chamar a minha conexão. Vamos dar uma autoformatação, ó, dar uma melhorada aqui no nosso código. Vou verificar se eu não cometi nenhum erro. Bom, uma vez que eu não tive erros, eu vou criar mais uma função. Lembrando que o nosso objetivo aqui é criar um ESP32 que deverá publicar dados em um outro ESP, tá? Então, eu vou criar aqui uma função que faça isso. Então, venho aqui em cima do loop. Vamos criar aqui a nossa função void. O nome aqui não importa, tá? Lógico, com alguns cuidados. Vamos chamar de envia. Vou colocar tudo maiúsculo. Essa é a minha função aqui, ó. Ela que vai fazer a publicação dos dados aí. Vamos já colocar aqui uma chave. E eu quero fazer o seguinte: se eu pressionar um botão, então aqui vamos colocar digital, também poderia ser um sensor read. Aqui na minha placa, tá, eu tenho um pino que eu posso usá-lo. Eu vou pegar aqui o pino 13, e se esse meu pino 13 for igual a low, ou seja, na hora que ele for pressionado, eu quero que ele publique uma determinada mensagem. Então, para ele publicar, o comando é client, cuidado, não colocar o E ali, ó, ponto publish. Vou abrir aqui um parênteses, né? E aqui, ó, entre aspas duplas, eu tenho que dar um nome para um tópico, tá? Vou chamar de publicador. Dentro desse meu tópico aqui, ele vai mandar uma mensagem, tá? Que é o meu payload. Vamos chamar esse payload aqui de... Na verdade, vamos mandar uma escrita para lá, tá? Vamos mandar assim, ativado. Então lá, o meu Node-RED, o meu broker, deverá receber esse cara aqui, ó, o ativado. Para isso, eu vou precisar colocar ele entre aspas dupla aqui, tá? Então já vou mandar uma string. E essa string deve ser transformada em string aqui, né? Essa variável deve ser transformada em string. Para isso é só C_str aqui. Isso aqui já é uma função pronta que vai criar aí um array de caracteres. Vou colocar um delayzinho aqui, 100 milissegundos, até muito aí, mas só para a gente testar o comando. Vamos verificar de novo. E vamos lá para o nosso Node-RED.
Para eu inicializar o meu Node-RED, eu vou precisar aqui no prompt de comando, ó, eu já vou colocar aqui Node-RED, dá o Enter. Ele já vai carregar aqui os meus palettes e as minhas configurações de conexão. Eu vou precisar agora abrir uma guia aqui. Eu trabalho com Chrome, tá? Mas eu posso usar qualquer navegador. E aqui no meu navegador eu vou colocar localhost 2.1880. Ele já vai carregar aqui meu Node-RED. Eu tenho vários aqui feitos já, mas eu vou fazer um novo aqui. Com fluxo zerado aqui. E eu só vou usar o debug, tá? Eu não vou usar o dashboard agora. Não é no nosso objetivo. Nosso objetivo é comunicar um ESP com outro ESP. Então aqui eu tenho que prestar muita atenção. Eu vou precisar de um nó de rede. Um nó que deverá assinar aqui os dados vindos lá do meu ESP, da minha shield. Então aqui eu vou precisar de alguns dados que são de extrema importância. A primeira delas é o IP que você colocou lá no seu MQTT Broker, tá? Esse daqui, ó. Vou voltar lá, ó. Esse IP aqui, ó. Que tem que coincidir também com o IP lá do seu PC, tá? Uma vez que ele é dinâmico, né? Então ele fica mudando o tempo inteiro. Vamos conferir aqui, ó. Config. Né? Então esse IP aqui tem que ser o mesmo daqui e tem que ser o mesmo também lá do meu aqui, ó. Aqui, ó. Tem que ser também o mesmo ali do meu Node-RED. Então ele tá aqui já, ó. Ah, o meu não tá. Vem aqui no lapisinho e digita ele aqui, ó. Beleza? Dá o update. Aqui para baixo não preciso alterar nada. Agora ele tá falando aqui do tópico, ó. O que é esse tópico? O tópico é o que esse nó aqui de rede vai receber, tá? Eu tenho que ver qual foi o que o meu Arduino está mandando, qual que o meu ESP32 está publicando, que é esse que nós acabamos de fazer agora, ó. Vem aqui, aqui, ó. Esse é o tópico, certo? Esse é o payload que chegará lá, tá? Mas por enquanto eu preciso desse cara aqui. Vou dar um Ctrl C, vou lá no meu Node-RED de novo, vou colocar ele aqui. Tá lá, Ctrl V. Dá o Done, dá o Deploy, confirma o Deploy. Nessa hora aqui ele vai conectar esse nó aqui com o meu broker, tá? Com o meu PC lá. E o meu ESP32, eu vou precisar descarregar o código lá para ele conectar também. Aqui eu já vou pegar um nó de debug, vou deixar ele aqui do lado, e esse nó de debug deverá receber, tá? Deverá receber o meu dado aqui, ó, ativado, dessa forma que está aqui, bom? Então vamos descarregar o código lá no meu ESP32 e a gente já volta. Então, pessoal, voltando aqui para o meu Arduino, eu percebi o seguinte, ó. Olha no meu loop, eu tenho três funções que eu estou chamando: o Reconnect, o Client Loop e o Conexão. O Client Loop eu não vou usar ele agora, mas o Conexão eu vou usar para acender o LED. Mas o mais importante aqui é a função que vai enviar os dados, aí, que vai publicar os dados lá no meu broker. Então aqui eu vou dar um Ctrl C, ó. Eu preciso pegar essa função que eu criei e colocar ela aqui dentro do loop. Colocar o ponto e vírgula, beleza. Agora eu vou espelhar o celular aqui e vou descarregar esse código lá no meu ESP. O LEDzinho interno aqui do meu ESP32 deverá acender, tá? Caso ele fique dessa forma, é só apertar o boot aqui.
De repente algum pino vai dar uma falha aqui. De novo. Demorei demais para pôr. Ele está descarregando. Apertou o boot lá do seu ESP32, ele já vai carregar. É que eu tô com o ESP num modelo diferente, não são todos que precisa apertar. Já está descarregando. Deixa eu abrir aqui os... Olha lá, já conectou. Então agora nós vamos lá no Node-RED. Vamos dar o deploy aqui, ó. Ficou faltando o deploy, essa bolinha azul indica que ficou faltando o deploy. Ele já está conectado com o meu broker, que já está conectado com o meu ESP. Eu vou apertar o botão, deixa eu ir lá no... Aqui, ó, vou apertar o botão de número 13. Só que ele ficou bem na frente aqui do... Olha só, deixa eu limpar aqui de novo. Vou apertar. Só um minuto. Beleza? Ele já está mandando aqui o pacote ativado. Tá? Muito bom. Bom, eu acho que vocês perceberam aqui uma redundância. A cada hora que eu aperto o botão, ele manda aí um monte de ativado ao mesmo tempo, tá? Então, é um excesso de dado aí desnecessário. Se você estiver trabalhando com nuvem, por exemplo, você paga pela quantidade de dados que está lá. E dependendo da nuvem, a quantidade de payloads que você precisa enviar. Então, apertei uma vez só. Para isso eu vou precisar acertar lá o meu Arduino. Então, vamos voltar aqui para o código. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou não só mandar o ativado, mas eu também vou mandar o desativado dentro de um mesmo tópico, que é o tópico publicador. Tá? Então eu vou simplesmente selecionar todo esse pedaço aqui, ó, vou dar um Ctrl C, coloquei ele aqui embaixo. Ctrl V. Vamos identar aqui, né? A autoformatação. Joia. Deixa eu dar um tapa aqui. Beleza. Também. Aqui é o seguinte. Aqui eu tenho que colocar high. Essa minha placa é o seguinte, ela está sempre com o pino em alta, tá? E eu, só um minuto, tá passando um carro aqui, né? E eu soltar o pino, soltar o botão lá, o botão, ele já fica em alta. Apertei, ele fica em low. Se ele estiver em alto, eu quero que ele exiba aqui a mensagem desativado. Lá no Node-RED. Aqui, só apertei, ativado. Se eu soltei, desativado. Só que eu não quero mandar essa informação aqui o tempo inteiro. Porque se você perceber, o meu botão ele está já no alto o tempo inteiro. Então ele vai ficar mandando desativado o tempo inteiro. Eu vou lotar a minha nuvem. Para isso eu vou precisar trabalhar aqui com um negócio bastante interessante chamado de flag. Essa flag, ela irá nos ajudar aí no controle, para que eu mande o dado uma vez só. Então aqui eu vou colocar o e-comercial e vou criar aqui uma flag, que é uma variável, tá? Poderia chamar do que eu quisesse. Vou chamar simplesmente de flag 1. Então vamos supor que eu queira colocar outro. Eu chamaria de 2, 3, por aí vai. Essa minha flag 1, se ela for 0, quando eu apertar o botão, ele vai identificar que o botão foi apertado. Porém, ele deverá mudar o estado da flag também. Então a flag será iniciada em 0, mas quando eu apertar o botão, essa minha flag deverá ir para 1. Então aqui, ó, vou mudar o estado da flag. Flag 1 igual a 1. Dessa forma ele vai fazer uma vez só.
Porém, aqui eu vou precisar abrir uma chave. Aqui. Esse delay não será mais necessário aqui. Mais um aqui. Beleza. Só que aqui é o seguinte. Eu vou precisar que tudo isso daqui tem que estar dentro do meu if. Então vou precisar colocar aqui um parênteses aqui no começo e um parênteses aqui no final. Beleza. Como eu criei aqui uma variável chamada flag, essa variável vai acumular aqui um bit, eu vou precisar definir ela lá em cima também. Então voltando lá no meu escopo, eu vou precisar colocar aqui, deixa eu achar as variáveis aqui, ó. Eu vou criar a minha flag 1. Essa minha variável flag, ela não precisa ser um tipo inteiro, ela pode ser um tipo booleano, uma vez que eu só vou trabalhar com dois valores, 0 ou 1. Então já está definido lá a minha flag. Vamos voltar lá. Essa flag aqui eu não marquei, tá? Subentende-se que ela sempre começa aqui com 0, tá? Não é necessário ficar colocando igual a 0 lá. Então vamos voltar lá para o meu envia. Então tá aqui, ó, minha flag 1. Ela já está em 0. Então o único comando que ele está esperando aqui é eu apertar o botão. Na hora que eu apertar, ele já muda o estado da flag para 1 e envia aqui dentro do tópico publicador o payload ativado. Eu vou ter que repetir essa mesma informação para o meu desativado. Então aqui, ó, continua o mesmo raciocínio. Então aqui, esses comerciais, tá? Vai dar uma lógica aí. Flag 1 é a mesma flag que eu usei aqui em cima. Igual a 1. Então se ela for igual a 1, aí sim ele vai enviar o desativado dentro do tópico publicador. Mesma coisa aqui, eu preciso fechar esse parênteses aqui para que o if enxergue toda essa lógica aqui. Porém, eu não vou conseguir ligar de novo. Então eu preciso fazer, uma vez que eu soltei o botão, eu faço que a minha flag volte de novo a ser 0. Flag igual 1, né? Flag 1 igual a 0. Outra vírgula aqui. Agora eu acho que vai dar certo. Vou descarregar o código aqui de novo. Pessoal, ficou faltando aqui eu colocar a minha chave, né? Para o meu desativado aqui, tá? Então, se eu tiver uma instrução só aqui dentro do if, não há problema. Mas como eu tenho 3, aí eu vou ter alguns inconvenientes. Então, eu já coloquei aqui, ó. E agora sim eu vou descarregar o código. Bom, agora o meu código já foi, tá? Já estou com a placa espelhada aqui. Já limpei o meu debug. E vou apertar o botão lá, o pino 13. Quando eu apertar, ele vai mandar o ativado. Quando eu soltar, ele já manda o desativado. Mas isso só ocorre uma vez. Apertou, ativado, desativado. Aproveitando fazer o merchan aqui, né? Quando eu aperto o botão, ele já simula a entrada de um dado lá no meu ESP. Então esse LED de cor verde aqui, ó, ele já vai acender, ó. Certo? Soltei, ele já pegou. Porém, a nossa ideia agora será mandar essa informação, esse nosso ativado ou desativado aqui, para um outro ESP32, tá? Bom, agora eu vou gravar o meu segundo shield, tá? Esse aqui é o shield que vai publicar a informação. Eu vou criar agora um código para uma outra shield que irá assinar essa publicação. Vou aproveitar esse mesmo código, só vou fazer algumas alterações. Primeiro vou salvar esse daqui. Aqui, salvar como. Vamos chamar ele de shield pub. Vou salvar ele aqui.
Cuidado quando você for salvar o código do Arduino, tá? Ele não aceita mais o espaço, né? Tem que preencher totalmente. Esse aqui é o primeiro código. Ó. Vamos aproveitar ele mesmo. Arquivo. Salvar como. E aqui eu vou ter o Shield Sub. Então nós vamos trabalhar com dois SP32, tá? Já devidamente conectado aqui na minha Shield. Obviamente algumas coisas vão ficar bem parecidas. Isso aqui não vai mudar, a rede continua a mesma. O meu intermediário, que é o broker, continua o mesmo. Aqui eu vou mudar o nome do meu dispositivo. Então eu vou chamar de Sub. A mesma coisa vou colocar aqui embaixo. Sub. Esse recebe dados aqui, ó. Agora nesse código ele vai fazer mais sentido. Então o MyPayload aqui é que vai identificar a informação que vem lá do meu outro ESP. O flag aqui não vou usar mais, mas não vou mexer com ele aqui. A comunicação continuaria sendo a mesma. O callback agora eu vou usar, ó. Olha aqui onde está o MyPayload, o MyTopic. Aqui eu vou precisar fazer uma alteração. Dentro do meu Reconnect, eu vou assinar a um tópico. Eu vou chamar ele de recebedor. Vou deixar ele ali, ó. Eu já tinha escrito ele, eu só retirei aqui o comentário. Setup aqui, eu vou fazer uma alteração. Eu vou fazer o seguinte, para que você consiga visualizar aí, eu vou colocar um relé. Então eu vou fazer, quando eu apertar o botão lá do meu Shield 1, o meu Shield 2, o meu assinante, ele vai acionar um relé. Então para isso eu preciso definir ele aqui. Pin Mode. Vou usar o pino 19, que já é um pino que tem o relé embutido aqui na minha Shield. Vai ser uma saída. Alt, Put. Então, pequenas alterações. Aqui o callback eu vou deixar. Wi-Fi, isso aqui continua tudo igual. O LED, vou continuar mantendo o LED azul aceso. Ele vai acender nas duas placas, tá? Porque as duas estarão conectadas. A minha função de envia não fará mais sentido aqui. Eu vou deixar ela aqui sem mexer. Mas eu vou criar uma outra função para que eu receba agora os dados que virão da minha Shield 1. Então vamos criar aqui um void. Né? Vamos chamar de... Essa daqui eu chamei de envio, eu vou chamar de recebe. Estou criando aqui uma função chamada recebe. Já vou abrir aqui uma chave. Já vou fechar ela para não esquecer depois. E agora eu vou verificar o dado que vai chegando lá do meu Shield 1. Para isso eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó, C é o MyPayload. My_payload. O que é esse My_payload, Clodoaldo? Esse cara aqui é o nome que nós demos aqui, ó, para receber os dados. Deixa eu achar ele aqui, ó, é esse aqui, ó. Então primeiro, quando o dado vem, eu vou concatenar esse dado. Depois eu vou fazer com que esse dado concatenado, aqui na verdade eu só estou dizendo que ela é a mesma coisa, tá? Então o concatenado aqui, ó, eu só mudei o nome dele para MyPayload, defini ele lá em cima, tá? E vou usar ele aqui embaixo agora. É ele que vai armazenar o meu dado aí. Então se esse MyPayload for igual, agora eu tenho que lembrar o dado que está chegando. Então aqui eu vou colocar aspas dupla e vou escrever ativado. Da mesma forma com que eu estou enviando os dados lá na minha Shield 1. Se o MyPayload for igual ao ativado, eu quero que ele acione meu relé que está no pino 19, digital.
right. Vou pegar aqui o meu pino 19 e vou fazer ele ser alto, ou high. Beleza. Mas eu quero além ainda. Se o my payload for igual ao desativado, ele simplesmente vai apagar, né, ou não acender o meu LED que está no pino 19, o meu relé que está em paralelo com o LED, tá? Então aqui vai ficar digital write, o meu pino 19 será low. Aqui, ó. Mas só isso daqui mesmo. Ah, não podemos esquecer, eu criei aqui uma função, então tem que pegar essa função e tem que jogar ela para dentro do meu loop. Então aqui vou dar um Ctrl C e vou colocar ela aqui embaixo. Ctrl V. Muito bom, eu vou descarregar aqui no meu ESP e ver se não houve nenhum problema. Bom, pessoal, ele não deu nenhum problema, tá? Porém, ele também não funcionou. Aí eu já lembrei o porquê ele não funcionou, tá? Esse meu dispositivo, meu segundo shield aqui, ó, eu chamo ele de sub. O primeiro lá eu chamei de pub. Então aqui ele transfere os dados aí, os parâmetros do Wi-Fi client para o pub sub client. E esse é o nome do meu dispositivo, tá? Ele tem que ser único aqui. E aqui embaixo, dentro do meu reconnect, eu esqueci de alterar. Então aqui tem que ser o mesmo nome que eu dei lá em cima. Então aqui eu tenho que já colocar aqui vamos lá de novo, ó. Shield sub, Ctrl C, e já vou levar ele para dentro lá do meu reconnect. Cadê? Tô aqui, ó. Então ele vai ter que ficar aqui, entre aspas, dupla, tá? O primeiro shield publicou, e esse shield vai assinar aqui o tópico chamado recebedor. Agora sim, eu vou descarregar aqui, já vou lá para o meu Node-RED, que eu vou precisar fazer aqui também uma alteração, tá? Esse publicador aqui, ó, ele que receberá dados da minha Shield 1. Vou precisar agora retransmitir esse dado para a minha Shield 2. Então esse dado daqui, ó, ele virá para cá. Vamos deixar o debug ali para que você veja o ativado e desativado, mas somente essa comunicação aqui já é suficiente. Vou dar aqui um duplo clique para configurar esse nó. Esse tópico aqui, olha só, esse está assinando. E esse aqui vai publicar, tá? Esse aqui vai publicar um tópico. Que tópico ele vai publicar? Então abre aqui, ó. É o nome que eu preciso pôr aqui, ó. O meu IP é o mesmo, tá? Eu não desliguei o PC nesse meio tempo aqui, então ele não mudou. Eu tenho que colocar o tópico aqui. Qual o tópico que ele vai publicar? Aí eu vou lá no meu Arduino. Vamos procurar ele aqui, ó. É esse cara aqui, ó. É o recebedor. Ctrl C. Ctrl V. Feito. Vou dar um deploy. Vou confirmar o deploy. Olha só que coisa bonita, né? Esse shield aqui do meu elemento publicador, ele vai enviar os dados para a minha segunda shield, que é o meu elemento recebedor. Agora eu vou fazer o teste aqui e já vou espelhar o celular aí para os senhores darem uma olhada.
pessoal, já espelhei aqui o meu celular, tá? Então tô com os dois shields aqui, ó. Esse meu shield segundo aqui, que tem um dizer aqui no OLED, é o que vai receber, e esse daqui é o que vai enviar o dado, tá? Então, vou apertar aqui o botão do primeiro, ó. Ele já vai mandar lá o ativado. Quando soltar o dedo, ele manda o desativado. Apertei, ele ligou. Soltei, ele desativou. Então não há contato nenhum, somente o Wi-Fi. Essa aplicação parece bastante interessante quando você precisa levar um dado de um ponto a outro e não tem um meio, tá? Mas tem lá um Wi-Fi e um broker disponível. Bom, senhores, espero tê-los ajudado, tá? Então, até a próxima aí. Fui! Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.